Olá, professor Fábio falando. Então nós vamos começar aqui mais uma aula. Hoje o tema é a fisiologia vegetal, mais especificamente a água na planta. Então nós vamos estudar nessa aula como que a água sobe das raízes até as folhas contra a gravidade e outros aspectos mais da relação da água com a planta. Muito bem, foi. Bom, fisiologia vegetal é um ramo da botânica que se dedica ao estudo e funcionamento de vegetais. Trata dos problemas vitais que vai ocorrer nas plantas. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, uma breve revisão aqui sobre os vegetais. Primeira coisa que é importante falar é sobre a célula vegetal. Sabemos que a célula vegetal ela tem uma parede celular, que no nosso caso aqui nós sabemos que se trata de celulose, retículo endoplasmático, núcleo, mitocôndria, complexo de Golgi e um detalhe importante que a célula vegetal possui é essa estrutura aqui, que é uma organela chamada vacúolo, cuja função, além de outras coisas, é regular a capacidade hídrica, o quanto de água vai ter dentro dessa célula. Bom, isso aqui a gente já sabe também, né, que uma angiosperma ela tem a flor, folha, fruto, semente, caule, raiz, tá? Isso aqui é importante que a gente vai ver. E além do mais, na aula que a gente viu de partes das angiospermas, nós vimos que nós temos funções para cada parte dessa. Então a raiz vai fixar a planta no solo, absorver água e nutrientes. Caule, né, vai ser responsável pela condução da água e nutrientes da raiz para partes aéreas, os produtos da fotossíntese e da parte aérea para as raízes. A folha vai ser responsável pela realização da fotossíntese, transpiração da planta. Então a folha também vai ser importante aqui na regulação hídrica, da quantidade de água e que vai determinar a subida de água das raízes para as folhas. A flor vai ser responsável pela reprodução da planta. O fruto, proteção da semente, armazenamento de nutrientes, e a semente, a propagação da planta. Muito bem. Bom, a água, então, ela vai ter que subir das raízes e até as folhas. As folhas precisam de água e quem capta essa água é as raízes, e ela vai passar pelo caule. Então, nós vamos ver como que isso acontece contra a gravidade. Outro ponto aqui importante é que a água, ela é essencial para a fotossíntese. Então, nós temos que o alto conteúdo de água está relacionado com a manutenção da turgescência dos tecidos. O que é turgescência? Se ele está com bastante água, ele vai estar mais túrgido, né? Mais inchado, vamos assim dizer. Que é particularmente importante, né, na floração, fotossíntese, frutificação, qualidade de produtos de origem vegetal, etc. Muito bem? Bom, falando um pouquinho da água aqui, a água no mundo, nós temos um probleminha, né? Um deles, por exemplo, que 97,5% da água do mundo ela é salgada, ela está nos oceanos. Dos 2,5% de água, 2,5% de água doce que sobra, 68% dela vai estar em geleiras. Tá? 0,9% vai estar no solo, água de pântano, etc. 0,3% vai estar em lagos e rios. Tá? E essa é a porção renovável aqui. E 29% vai estar embaixo da terra, nos reservatórios subterrâneos. Muito bem. Adiante. Bom, água nas plantas é um solvente meio de reação, regulação térmica, suporte estrutural, participa de reações metabólicas, transporte e meio difusor de luz. Então a água ela vai ser fundamental para esses processos vitais aqui da planta. Bem, outra característica importante da água, que torna a água importante para os seres vivos, é que a água ela possui um alto calor específico. Então, de 4,2 joules por grama por grau Celsius. Isso quer dizer que eu preciso de 4,2 joules. Tá? Isso em caloria seria 1 caloria por grama por grau Celsius. Para que eu mude a temperatura de 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria, ou 4,2 joules, para que eu eleve em 1 grau Celsius 1 grama de água. Então, isso é um calor específico alto, comparado a outros meios, a outros solventes. Por exemplo, o cloroformo e o etanol, eles vão ter uma fração desse calor específico. Isso quer dizer que a água ela é importante porque ela precisa de uma grande quantidade de calor para que eleve em 1 grau Celsius 1 grama da sua massa. Tá? Isso é fundamental porque ela é um bom isolante térmico, ela funciona
como um regulador térmico. Nosso corpo é feito de 70% de água e ele não sofre bruscas variações de temperatura. Uma condutividade térmica elevada, um calor latente de vaporização elevado, ou seja, eu preciso de uma grande quantidade de calor também para evaporar 1 grama de água. Então, a água é capaz de absorver quantidades elevadas de energia sem significativos aumento da sua temperatura. E a água também permite um acentuado arrefecimento ou resfriamento das folhas no processo de transpiração. Outro ponto importante é que a água ela é um meio de transporte, né? Onde são transportados solutos orgânicos e inorgânicos na solução do solo, no xilema e floema. Então nós vamos ver isso aqui. Capacidade de deslocação da água resulta das características de tensão superficial e coesão. A gente fala um pouquinho mais. Tensão superficial é a energia necessária para aumentar a área de interface da água e do ar. Então a água ela tem essa tensão superficial que faz com que insetos leves consigam caminhar em cima dela. Ela tem uma alta coesão, ou seja, há uma grande atração entre as moléculas de água entre si. Ela tem uma adesão muito forte também, a atração entre as moléculas de água e a superfície de um sólido. Então ela se atrai muito bem. Haja visto o processo de capilaridade, quando você pega um canudinho muito fino, tá? De qualquer outro material, pode ser vidro, e a água ela tende a subir por capilaridade, interagindo com a parede desse sólido. Tá? Resulta da tensão superficial, coesão e adesão, que é o processo de capilaridade. E ela tem uma força de tensão, que é a máxima força por unidade de área que uma coluna de água suporta antes de se partir. Então, todas essas características aqui da água fazem com que ela seja um importante meio de transporte nas plantas. Ok? Outro ponto importante, por exemplo, aqui nesse eixo Y, nós temos aqui a produtividade de milho, de metros cúbicos por hectare, e aqui a disponibilidade de água, que é o número de dias com água disponível para essa cultura crescer. Então você vê que à medida que eu aumento a disponibilidade de água, você tem uma produtividade maior. Claro que chega um ponto onde você tem um estabelecimento aqui de um platô, né? Eu aumento a quantidade de água e não vai aumentar necessariamente a produção. Então a água é fundamental para a produção. Muito bem, seguindo, isso aqui é importantíssimo e que a gente tem que ter em mente antes de continuar aqui nessa aula, que é o processo de osmose. Então vamos lá, veja bem. Então, o que seria a osmose? Osmose é o seguinte. Primeira coisa, a definição de osmose é o fluxo de solvente, água, né, de uma solução pouco concentrada em soluto. O que é o soluto? Vamos considerar aqui o sal, tá? Mas poderia ser açúcar, qualquer outra coisa. E quando você tem uma solução com pouca quantidade de soluto, a gente chama isso de meio hipotônico. Isso ela vai em direção a outra mais concentrada em soluto, no caso, um meio hipertônico, que se dá através de uma membrana semipermeável. O que é essa membrana semipermeável? Ela é impermeável ao soluto, mas é permeável ao solvente, ou seja, só vai passar água. Para que a gente entenda bem isso aqui, veja, olha aqui. Aqui nós temos um meio isotônico, com um plasma, uma célula uma hemácia, uma célula do sangue. E aí você coloca essa hemácia no meio isotônico, que quer dizer que ela tem a mesma quantidade de sal que tem dentro da hemácia, vai ter dentro da solução. Isso significa que você tem uma perda e ganho de água equivalente. A mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Então o volume dessa célula vai ser mantido constante. Agora, quando eu coloco essa mesma célula no meio hipotônico, que é um meio menos concentrado em soluto, ou seja, eu tenho mais sal dentro da hemácia do que fora, do que aqui na solução, o que vai acontecer? A água ela tende a fluir na direção onde tem mais soluto. Essa é a definição de osmose. Então, ela vai na direção onde tem mais soluto. Então, o que vai acontecer? Essa célula vai inchar, ela vai ganhar água e pode se romper, que é o que a gente chama de hemólise. Um meio hipertônico, onde você tem muito mais sal aqui fora, aqui na água, do que comparado dentro da hemácia. O que vai acontecer? De novo, a água ela vai sempre migrar para onde tem mais sal, mais soluto. E aí, essa hemácia ela vai perder água.
tá? A célula torna-se menos volumosa. Então, nessas condições aqui, por exemplo, que são feitos bacalhau, carne seca, células desidratadas, né, frutas desidratadas, para que você retire a água desses alimentos, você faz por osmose. Então, a mesma coisa vai acontecer nas células vegetais. Quando você tempera a sua salada, coloca sal no alface, o que vai acontecer com ele? Ele vai murchar, vai perder a água. Por quê? Porque a água que está dentro dessas células, elas tendem a sair. Então, aqui um meio hipertônico, mais concentrado de soluto. A água vai sair de dentro da célula, o volume celular diminui, a célula torna-se plasmolizada, ou seja, um pouco murcha. Então, nessas condições, uma salada temperada com sal fica murcha. No meio isotônico, não vai acontecer nada, né? A mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Lembrando que o meio isotônico é um meio onde você tem quantidades iguais, equivalentes de sal fora e dentro, tá? E o meio hipotônico é quando nós temos um meio menos concentrado de soluto, ou seja, a água tende a entrar na célula e ela vai ganhar água, volume celular incha, né, e a célula torna-se mais túrgida, mais cheia. Muito bem. Então, esse é o processo de osmose que a gente precisa entender. Bom, a água no solo, a principal força que dirige, né, o fluxo da água do solo através da planta e da atmosfera inclui essas coisas aqui, ó. Diferença na água que é vaporizada, aqui das folhas, a pressão hidrostática e o potencial de água, tá? Então, no solo, nós temos alguns potenciais hídricos aqui, ó, que está nas raízes, tá? Através das raízes aqui, no caule, que vai subir pelo xilema, e processo de transpirações. Então, tudo isso vai dirigir o fluxo de água das raízes até as folhas. Então, nós vamos ver com detalhes esses movimentos. Veja bem, então a raiz, ela tem algumas zonas importantes aqui que a gente precisa lembrar, que é a zona de ramificação, uma zona pilosa, onde você tem vários pelos radiculares, uma zona de alongamento e o meristema apical aqui e a coifa, onde ela vai ter o crescimento aqui dessas raízes. Ótimo. Outro ponto que vale a pena chamar a atenção é quando eu pego um pelo desse aqui e dou um zoom, nós vemos uma coisa mais ou menos assim. Nós temos um pelo radicular, aqui é a epiderme, né, da raiz, zona cortical, um cilindro central aqui, e aqui nós vamos ter o xilema, por onde a água vai subir, que são vasos que vão levar essa água lá das raízes até as folhas. E aqui nós temos um ponto importante que a gente precisa entender, que é o seguinte: pelos pelos radiculares aqui, nós temos a entrada de água e sais minerais. Isso é muito importante. Os sais entram aqui, e aí quando o sal entra, sais onde que vão estar esses sais? Sais que vão estar no solo. Então o nosso solo vai estar cheio de sais ali, sei lá, nitratos, nitritos, etc. E aí, quando o sal entra, a água ela vai junto, pelo processo que a gente sabe, né, que é a osmose que eu acabei de explicar. E a água vai junto, então ela tende a entrar aqui pelos pelos radiculares. Então é assim que as raízes absorvem essa água. Ótimo. Outro ponto aqui importante, nutrição mineral aqui das plantas, consiste na absorção de água e sais minerais, né, o que fazem com que eles penetrem nas células das raízes e passem de célula a célula até chegar no xilema. Tá? Então, isso aqui é o que vai acontecer. Então, vai passando aqui de célula a célula até que chegue aqui no xilema. Tá? Ótimo. Outro ponto importante, o que uma planta precisa para sobreviver? Ela precisa de luz, precisa de gás carbônico, que é o processo de fotossíntese que a gente vai ver em outra aula, água, a estrutura do solo, que vai servir como suporte, fonte de minerais e fonte de água, e nutrientes. Esse solo ele tem que ter nutrientes, macronutrientes e micronutrientes, que são eles. Macronutrientes são os nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, magnésio, cálcio, e os micronutrientes são o boro, o cobre, o ferro, ferro, cloro, manganês, molibdênio, zinco, etc. Ótimo. Aqui nós temos um quadro que mostra os fatores que favorecem a absorção de nutrientes. Então, fatores relacionados à folha, né?
Fatores relacionados aos nutrientes, então a mobilidade, velocidade de assimilação, interação entre nutrientes, o quanto de nutriente está disposto ali no solo e quais são biodisponíveis que a planta consegue usar de fato. Fatores relacionados à cauda aplicada aqui, que ele está chamando de solubilização, né, dos nutrientes, concentração de solução, mistura, pH do solo. Fatores externos que tem a ver com a luz, disponibilidade de água, temperatura, umidade do ar, etc. Muito bem, seguindo. Então nós temos alguns mecanismos de absorção de água, o passivo e o ativo. Então nós vamos ver aqui esses pontos. Primeira coisa, isso aqui está relacionado ao processo de transpiração das folhas das plantas. Nós sabemos que as plantas transpiram, elas perdem água pelas folhas. E a transpiração é um processo fisiológico, toda planta faz isso aqui, onde a água é perdida na forma de vapor nas estruturas da folha, denominadas estômatos. Onde estão eles? Aqui, ó. Então, na folha, nós temos a folha aqui cortada, fiz um corte aqui na folha e estou olhando ela de lado. E aí nós vemos que nessa folha, nós temos uns pelinhos aqui na folha, nós temos a epiderme, nós temos o mesófilo, que são essas células mais espalhadas aqui no meio da planta, tá? Epiderme em cima e embaixo. E na epiderme nós temos essas estruturas aqui que são os estômatos. Aqui um zoom maior no estômato, ele tem essa forma aqui, onde nesse estômato nós temos que a planta ela libera água e oxigênio para a atmosfera. E ela absorve o CO2 que ela vai usar na fotossíntese. Então ela transpira, ela joga fora a água e libera o CO2 que ela fez na fotossíntese e ela capta o CO2, o gás carbônico do ar. Libera oxigênio e capta o gás carbônico. Tudo isso acontecendo pelo estômato. Muito bem. A evaporação da água no processo transpiratório aumenta a demanda por água nas células dos estômatos. Esse aumento de demanda é transmitido de célula a célula e passa pelos vasos do xilema e chega às raízes, gerando uma tensão. Então, à medida que a planta vai perdendo água pelas folhas, ela vai criando essa tensão que vai comunicando célula a célula, de forma que haja um débito, uma pressão, uma tensão para que essa água suba. Então, a planta perde água pela transpiração e cria uma tensão que faz com que a água tende a subir pelas raízes. Então, esse mecanismo de absorção de água funciona como beber água com o canudo. A boca suga o canudo e cria uma tensão, que é uma pressão negativa, que passa pela extensão do canudo até chegar na outra ponta, onde está dentro da garrafa de água. Então, nesse sentido, a boca seria a atmosfera, o canudo os vasos do xilema e a extremidade inferior do canudo, as raízes e a água, a solução do solo. Então, aqui nós temos os raízes da nossa, os pelos da nossa raiz, e eles são muito finos e permite que a água e os minerais se difundam através deles. Então, à medida que perde-se água daqui, cria uma tensão para que a água continue subindo. Então, como se fosse o canudo, a boca chupando aqui em cima e a ponta, a extremidade do canudo em contato com a água. Muito bem. Adiante. E aí nós temos os mecanismos de absorção ativa. O que seria isso? Ocorrem situações em que a atividade transpiratória é reduzida. Então a transpiração não é constante, ela pode ter picos, tá? Dependendo da quantidade de luz, de calor, de sol, de umidade, tá? À noite ou de dia, se está muito frio ou muito quente. Então essa transpiração ela muda. Ela tem importância à noite quando os estômagos estão fechados. Então, de noite, estômago fechou, determina então pelo aumento da concentração de sais no xilema, que leva a uma maior demanda por água, criando uma diferença de concentração com a água da solução do solo. Tá? Então, são necessárias também algumas condições, como disponibilidade de água, alta concentração de soluto no xilema, ausência de transpiração e ausência de inibidores dessa respiração. Esse mecanismo aqui de absorção ativo é responsável pelo processo fisiológico da gutação. Tá? Então, olha só, aqui nós temos a água e os partículas de solo. Aqui nós temos a raiz, né, um pelo radicular, né, e aqui a célula desse pelo radicular. Então, a água ela vai tender a entrar nessas situações, tá? Que é essa seiva, a cell sap aqui é a seiva. Então, ou seja, é uma solução altamente concentrada,
comparada aqui ao solo. Então, a água ela tende a entrar, ok? Então, isso aqui são características do mecanismo de absorção ativo. E o que é a gutação que foi falado aqui embaixo? Veja, gutação seria que quando a folha está saturada de água e a atmosfera que também está muito úmida lá fora, então, o que vai acontecer? Vai acontecer esse fenômeno aqui que é chamado de gutação, tá? As gotas de água que brotam da folha não são constituídas de água pura, ela contém sais minerais dissolvidos também. Então, todos esses processos aqui auxiliam na subida de água, ok? Bom, dando continuidade, então nós temos aqui estudar melhor a condução das seivas. Primeiro, consiste na distribuição de água e sais minerais, a seiva bruta, que é absorvido pelas raízes e compostos orgânicos, que é a seiva elaborada, são produzidos na fotossíntese. Seiva elaborada é produzida na fotossíntese e a seiva bruta é a água que sobe das raízes. Bom, aqui o mecanismo da condução da seiva. Seiva bruta é transportada contra a força da gravidade. O mecanismo envolvido nesse processo é explicado por uma teoria, chamada teoria de Dickson, onde envolve a coesão, tensão e a transpiração. Então, tudo isso vai explicar como que a água sobe. Veja, olhando mais de perto aqui, nós temos uma característica da água. A água ela tem pontes de hidrogênio, ela faz pontes de hidrogênio entre si, entre as moléculas. Então, aqui uma molécula de água, H2O. A água ela é uma molécula polar, onde ela tem um polo levemente negativo, uma carga parcial negativa, que é o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele tem uma predileção maior pelos elétrons do que o hidrogênio. Nós sabemos que os elétrons têm carga negativa. Logo, os elétrons eles tendem a ficar mais com o oxigênio do que o hidrogênio. Isso gera uma diferença de cargas dentro da molécula de água, onde nós temos aqui uma carga parcialmente negativa no oxigênio e uma carga parcialmente positiva no hidrogênio. Bom, nós sabemos que em química os opostos eles se atraem. Então, essa carga parcialmente negativa do oxigênio interage com essa parcialmente positiva do hidrogênio. Isso vai formando uma rede de ligações que a gente chama de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Isso faz com que as moléculas de água sejam altamente coesas. Elas ficam muito unidas umas com as outras. Muito bem. Isso explica, em parte, o processo da capilaridade. Se eu tenho um tubo grosso, você coloca na água, a água vai subir até um ponto. Tá? Por quê? Porque a água é coesa e ela interage com as paredes desse tubo e ela tem também uma tensão superficial que é relativamente alta. Se eu diminua a espessura desse tubo, você vai fazendo com que esses níveis subam mais. Se eu diminuo ainda mais, ele consegue subir ainda mais comparado ao anterior. Por que isso é importante? Esse fenômeno da capilaridade é importante porque esses pelos radiculares aqui, eles são extremamente finos. E isso faz com que a água ela consiga subir por meio desses pelos, que são muito finos, finos o bastante, para que a água consiga subir. Mas esse processo da capilaridade não explica por si só a subida da água contra a gravidade, porque a coluna aqui é muito grande, então você tem árvores enormes e só a capilaridade não explica isso. Então nós temos também outros pontos aqui que vão explicar essa subida de água, que são eles. Primeira coisa, considerando a folha aqui, nós temos o vapor de água que vai sair pelos estômatos, que nós já falamos da folha. Tá? Esse vapor de água saindo, à medida que a água evapora do mesófilo, né, das células aqui, vai saindo pelos estômatos e vai perdendo água. Quando vai perdendo água, o que vai acontecendo? Você vai gerando uma tensão que faz com que a água ela saia aqui desses vasos, tá, do apoplasto, para as células do mesófilo. Então você vai criando tensões. Está saindo aqui, eu estou criando tensão para que mais água continue saindo na forma de vapor. E essa tensão dirige a coluna de água para cima, tá? E pelas células do xilema até as folhas. Então vai passando água para aqui. E essa água que vai passando vai alimentando essas células que estão ali. Mesmo que você está evaporando e está fluindo água aqui para essas células da folha. Da onde está vindo essa água? Lá de baixo. E aí, veja bem, essa tensão que foi gerada aqui na folha pela vaporização, que vai sendo transmitida às células vizinhas até chegar no xilema,
E essa tensão continua fazendo com que a água suba do xilema, né, pelo xilema a partir das raízes. Tá? Então essas moléculas de água aqui vão formar essa coluna coesiva e essa água vai se mover, né, a partir por osmose, que nós já sabemos, que você tem um fluxo de sal, a água acompanha esse sal, o capilar aqui é tão fininho, mas tão fininho, que é explicado aqui pela teoria da capilaridade, onde você tem uma alta coesão da água e uma relação muito importante dela aderindo às paredes aqui do tubo. E aí você tem sal migrando, a água vai atrás, o vapor saindo lá em cima e criando tensão para que você continue subindo a água das raízes até as folhas. Então, essa teoria aqui da subida é a chamada teoria de Dickson, que envolve a coesão das moléculas de água pelas pontes de hidrogênio, a tensão criada à medida que você vai transpirando, a folha vai transpirando, você vai criando tensão que é comunicada célula a célula e vem a água subindo lá das raízes. Muito, muito bem. Ora, e aí nós temos a condução, nesse caso aqui, da seiva bruta, que é a água que está saindo lá do solo. Agora, nós temos também a seiva elaborada, que é quando a folha fez a fotossíntese, agora essa água ela está cheia de açúcar, e aí você precisa fazer com que essa água desça para as raízes, porque a raiz também precisa de açúcar para viver. Então nós temos água subindo da raiz para as folhas e nós temos água descendo das folhas para as raízes. A água que sobe é a seiva bruta, sobe pelo xilema, e a água que desce é a seiva elaborada, que desce pelo floema. Então, o açúcar penetra no floema por transporte ativo, tá? O que é o transporte ativo? É aquele transporte com gasto de energia. E aí, veja bem, você tem um aumento da concentração de açúcar no floema que causa a entrada de água vinda do xilema, que é uma pressão por turgescência. Ora, quando você aumenta uma quantidade de açúcar no meio, a água tende a acompanhar também, tá? É o soluto que está puxando essa água junto. E aí, nós vamos ter a água aqui subindo, né, o bruto pelo xilema, e o açúcar descendo. Olha só, que vai a água com açúcar agora que vai descendo lá para as raízes. Então nós vamos ter pressão de turgescência que move essa seiva elaborada em direção ao local de consumo. Então ela vai sendo distribuída ao longo das células que ela vai passando. Então no local de consumo o açúcar é removido, que é uma pressão de turgescência baixa, e a água volta para o xilema. E assim vai. Então a seiva elaborada vai descendo aqui pelo floema e aí nós temos esse fluxo de água. Aqui um ponto interessante para a gente entender é o seguinte: existem esses anéis, são chamados anéis de Malpighi. Se você faz um corte circular na árvore, por exemplo aqui, você remove esse anel da casca, o que vai acontecer? Você vai matar as folhas dessa árvore. Por quê? Primeiro, porque você interrompeu o fluxo de seiva elaborada para as raízes. Tá? Então você vai acumular seiva elaborada aqui, ó. E aí você fez esse anelamento, acumula o açúcarzinho que deveria ir para as raízes. O que vai acontecer? As raízes vão morrer. Se a raiz morre, ora, nós temos também uma interrupção de fluxo de seiva bruta de água que deveria chegar nas folhas. Então você mata a planta ao fazer isso aqui, certo? Porque, de novo, você interrompe o fluxo de seiva elaborada de açúcar para a raiz, matou as raízes, você para de ter o fluxo de seiva bruta também para as folhas que necessitam dela. Ótimo. Muito bem. Prosseguindo. Olha só que maravilha. Agora, jovens, nós vamos... Essa aula foi mais rápida, como eu prometi antigamente. E aí, por que algumas plantas perdem suas folhas no outono e inverno? Isso aqui é bem interessante, tá? Olha aqui esse videozinho. Veja. Registros fósseis nos mostram que cerca de 250 milhões de anos atrás não existia uma árvore sequer na Terra capaz de sobreviver a temperaturas abaixo de zero.
O lugar delas era em regiões tropicais, onde é sempre quente, a água é sempre líquida e as folhas estão seguras durante todo o ano, sem medo de congelar. Se você pegar uma árvore tropical, seja antiga ou moderna, e transportá-la para a Sibéria ou para a Patagônia no inverno, a água de dentro das folhas iria congelar em forma de cristais de gelos afiados e perfurar fatalmente as células de todas essas folhas. A mesma coisa que acontece com alface e espinafre quando são congelados. O clima frio também congela a água do sistema de encanamento da árvore, formando bolhas a partir de gases previamente dissolvidos na água. O gelo por si só não causa muito prejuízo, mas quando ele descongela, essas bolhas continuam lá, e isso sim se torna um problema, pois esse sistema de canalização da árvore conta com a força intermolecular das moléculas de água puxando umas às outras para cima contra a gravidade. Essas bolhas de ar quebram a corrente de moléculas, interrompendo o fluxo de água. Então, para sobreviver no inverno, as árvores precisam evitar duas coisas: bolhas na sua tubulação e danificar suas células com cristais de gelo. O primeiro problema foi resolvido antes mesmo das árvores saírem de regiões com clima quente, já que bolhas de ar também são um problema durante secas. Quando plantas trabalham duro para tirar a água do solo, pode acontecer de sugarem pequenas bolsas de ar. Para lutar contra isso, árvores em regiões de clima tropical desenvolveram tubulações mais finas que, graças à física contra-intuitiva de bolhas e água, criam menos bloqueios quando comparadas a árvores de regiões tropicais úmidas e sua larga tubulação. Ou seja, o encanamento de árvores ancestrais que tiveram que se adaptar à seca acabou auxiliando na adaptação ao frio, bem antes dessas árvores começarem a se espalhar para outras regiões. Ao chegarem em lugares frios, as árvores desenvolveram duas técnicas que elas ainda usam para evitar que suas folhas congelem. Uma delas é preencher as células das folhas com uma seiva açucarada concentrada, uma versão natural de um anticongelante. Algumas árvores, principalmente coníferas como os pinheiros, utilizam apenas essa técnica para manter suas pontiagudas folhas descongeladas durante o ano inteiro. Mas outras espécies, como bordos, bétulas e lariços, combinam essa técnica, numa versão não tão extrema, com a prática de perder as folhas durante o inverno para evitar o congelamento destas. Agora a pergunta é, como que essa planta sobrevive se ela perde suas folhas? Uma vez que as folhas é o elemento que faz a fotossíntese, que faz a seiva elaborada, para que as raízes também possam ter contato com essa seiva elaborada. A resposta para isso é que a maioria da clorofila, que é o pigmento que faz essa fotossíntese, está nas folhas, as folhas verdes. Só que nem só não só nas folhas nós vamos ter essas células que fazem fotossíntese, nós temos elas espalhadas ao longo do caule também. Fotossíntese diminui, só que você diminui o consumo também no geral no inverno dessas folhas, por isso que elas não morrem. E aí, quando passa ali o inverno, elas começam a ter folhas novamente. Opa! Espera aí, fiz alguma coisa aqui. Só para fechar aqui o vídeo, rapidinho. Que elas ainda usam para evitar que suas folhas congelem. Uma delas é preencher as células das folhas com uma seiva açucarada concentrada, uma versão natural de um anticongelante. Algumas árvores, principalmente coníferas como os pinheiros, utilizam apenas essa técnica para manter suas pontiagudas folhas descongeladas durante o ano inteiro. Mas outras espécies, como bordos, bétulas e lariços, combinam essa técnica, numa versão não tão extrema, com a prática de perder as folhas durante o inverno para evitar o congelamento destas. Essas técnicas são evoluções para combater exclusivamente o frio. Quer dizer, elas eram, até os descendentes dessas árvores que perdem as folhas voltarem para climas tropicais secos, onde essa estratégia ajuda-os a lidar com secas sazonais prolongadas. Até onde sabemos, essa seiva açucarada continua sendo útil apenas em lugares frios. E é por isso que você precisa viajar até o norte se quiser explorar o doce anticongelante que pode te ajudar a sobreviver ao inverno, também conhecido como xarope de bordo, que é uma delícia. Xarope de bordo, que é no canal. Que é retirado aí das coníferas, né? Das plantas lá do Canadá. Muito bem, então, feito isso, a gente vai resolver aqui 4 exercícios muito fácil, muito tranquilo, se você prestou atenção nessa aula. Vamos lá então, rapiditos. Olha só. Primeiro aqui, assinale V com verdadeiro e F para falsas das afirmações abaixo sobre o mecanismo através das quais a água e solutos são transportados dentro da planta. Primeiro aqui, ó. Água e os sais minerais podem passar entre as paredes celulares ou podem atravessar o citoplasma nas células do córtex da raiz. Ora, ora, ora. Isso é verdade ou falso? É verdade, né? Nós temos que a água e os sais minerais podem atravessar essas paredes. Então, verdadeira a primeira aqui. O movimento ascendente, ascendente quer dizer para cima, da seiva pelo floema, a seiva não sobe pelo floema, ela sobe pelo xilema. Então, essa é falsa. Então, nós temos V e F, tá? Então, V e F já
logo de cara a gente já vê que é a única que sobra aqui com V e F, né, nessa sequência, então tem que ser a B. O transporte de água para dentro do xilema ocorre por osmose, já que os sais minerais são transportados por processo ativo no cilindro central. Verdadeiro. A tensão provocada pela transpiração é responsável pelo transporte da sacarose. Ora, meu filho, não, isso é falso. Tensão provocada pela transpiração é responsável pelo transporte da sacarose? Não. A tensão provocada quando você transpira, quando a planta transpira, faz com que crie essa tensão que vai sendo transmitida célula a célula e vai puxando a seiva bruta pelo xilema lá de baixo. Tá bom? Muito bem. Então, é a letra B essa aqui, muito fácil. Ótimo. Aqui é o seguinte. Analise a ampliação de uma imagem em escala microscópica. Então, nós temos a imagenzinha aqui, que nós sabemos se tratar do quê? Do estômato, né? Agora, olha só. Observe na imagem parte do tecido proveniente de uma árvore do grupo Angiosperma, contendo duas estruturas em evidência. Em uma árvore adulta, tais estruturas são encontradas, principalmente nas folhas, e sua função é realizar a transpiração, parece estar certo, né? B, principalmente no caule, sua função é reter a água, não. Se é estômato, não faz isso. Principalmente na raiz, não, nós não encontramos estômatos nas raízes. Na região pilífera da raiz também não faz sentido, o estômato não tem na raiz. Em toda a árvore, isso é realizar trocas gasosas, não é em toda a árvore. Nós temos isso principalmente nas folhas, nós estamos tratando do estômato aqui, e sua função é realizar a transpiração. A função também é a captação de CO2, né? Mas uma delas é a transpiração, então seria a letra A. Ótimo. Próximo aqui. Olha só, então nós temos aqui uma foto que nós já vimos antes, o pelo radicular, né? E aqui os vasozinhos. Os nutrientes minerais presentes no solo são absorvidos pelas raízes das plantas em solução aquosa, por meio dos pelos absorventes. Em plantas herbáceas, as regiões mais velhas das raízes também fazem absorção de água, o mesmo acontecendo em zonas parcialmente suberificadas, que é aquela estrutura rígida que tem no caule de uma planta, das raízes e arbustos das árvores. Feita a absorção pela raiz na zona pilífera dos pelinhos, ou não, as soluções com os solutos minerais seguem até o lenho, onde inicia um deslocamento vertical para chegar à copa. Agora veja, com base no texto e seu conhecimento, é correto afirmar que A. As soluções aquosas percorrem o caule até a copa das árvores devido à ação de processo de transpiração nas folhas, forças de coesão e tensão que ocorrem no interior dos vasos condutores de seiva elaborada. Estava indo tão bem, mas de repente ele me solta que essa tensão ocorre no interior de vasos condutores da seiva elaborada, que é o floema. Não, nós sabemos que a água ela flui pelo xilema. Xilema, que são os vasos que levam essa água até as folhas, partindo das raízes. Então, essa letra A está errada. B. As soluções aquosas podem passar de célula a célula, aqui, né? B. Pelas paredes até atingir o xilema. D. Até aqui tudo bem. Esse percurso é feito livremente, sem a necessidade de osmose. Opa. Não, né? Nós sabemos que você precisa de osmose, o sal entra, a água acompanha e vai passando de célula a célula até chegar no xilema. Então, essa B aqui está errado, tá? E aí a C, deslocamento das soluções aquosas através de espaços intercelulares. A, ok? É mais rápido e direto. As soluções atingem as células de passagem da endoderme e então passam para os vasos lenhosos, xilema D. Essa aqui tem alguns probleminhas com ela, mas se não tiver outra que seja a mais... vamos deixar ela aqui em stand-by, já a gente volta para ela, tá? D. O deslocamento das soluções aquosas através dos plasmodesmos das células é mais rápido e direto. As soluções atingem as células de passagem do córtex, aqui, e posteriormente passa para os vasos lenhosos, que é o xilema D. Vamos lá, então tem duas aqui que eu não tenho nenhuma informação esdrúxula e absurda, então já eu volto para elas. As soluções aquosas percorrem o caule até a copa das árvores devido à ação do processo de capilaridade, em que a água se desloca para cima ao passar pelos vasos bem finos formados por vasos liberianos, floema. Então, eu já excluo isso aqui.
Não ocorre essa subida pelo floema, mas sim pelo xilema. E aí me sobra duas, que eu não sei exatamente qual está correta. Então vamos ler mais uma vez e ver qual delas seria a mais adequada para responder essa questão. Então, o deslocamento das soluções aquosas através de espaços intercelulares, A, é mais rápido e direto. Ora, a gente sabe, né, jovens, que esse fluxo de água, ele vai começar pela zona pilífera, né, com finos capilares ali das raízes. Então, ela não vai partir aqui entre esses espaços aqui de A, que são esses espaços intercelulares, dizendo que é mais rápido e direto. Sendo que a letra D, ela já me dá um componente a mais, dizendo que o deslocamento das soluções aquosas através dos plasmodesmos é mais rápido e direto. As soluções atingem as células de passagem do córtex e posteriormente passam para os vasos lenhosos xilema, tá? Muito bem. Então, esse caso aqui, essa resposta seria a nossa letra D. Muito bem, muito bem. Foi. E agora, uma do Enem, né? Considere os processos abaixo que ocorrem nas folhas dos vegetais. 1. Transpiração. 2. Trocas gasosas de respiração e fotossíntese. 3. Síntese do amido. E aqui está perguntando para mim, são controlados pelos estômatos? Qual deles? Somente um, a transpiração? 2 e 3? 1 e 3? 1 e 2? Ou todas elas? Ora, o estômato, a gente sabe que ele faz transpiração, ele joga água fora, água na forma de vapor, que cria essa pressão e tudo mais. Trocas gasosas de respiração e fotossíntese também, porque além de perder a água, ele libera também oxigênio para a atmosfera e CO2 ele capta da atmosfera para dentro dessa folha. Então, a 1 e a 2 é explicado, controlado pelos estômatos. Síntese de amido é controlado pelos estômatos? Não. Síntese de amido não é feito pelos estômatos. É feito em outra região, né? Então, dependendo da planta, essa síntese vai se dar nas raízes, ou no caule, etc. Ou nos frutos. Então, é isso. Então, são controlados pelos estômatos somente a 1 e a 2, que é a letra D. E para fechar, é isso. Então, tá aqui nossas... Deixa eu só ver se eu respondi todos. Já. Então é isso, jovens. Tá aí nossa aulinha sobre a fisiologia da planta, sobre a questão da água. Beleza. Até mais.